Olá, gente, boa tarde. Né? Então, estamos iniciando aqui o 5º dia do workshop de fachadas responsivas ao clima. Hoje é muito mais que a gente estava conversando agora no fechamento, né? Então, queria saber, né, primeiro, né, se eu conversei, né, o Luca, eu acho que a Elisa também comentou, né, já, se tinha alguma coisa para, né, que produziu, que gostaria de compartilhar, né? Queria saber se a Larissa ou a Yasmin teriam, senão a gente pode ver de fazer um balanço. Queria saber de vocês, né, dos participantes, como é que foi a experiência, o que que acharam, né, se foi muito conteúdo, se foi muito, vamos dizer assim, menos, gostaria que fosse mais prático, menos prático, né, qual parte mais se teve afinidade, até para eu, para o Gustavo, né, a gente poder avaliar e ver como é que a gente pode estar ministrando isso no futuro também, né? Larissa, você chegou a fazer alguma coisa de ontem para hoje? Sim, eu apliquei os arquivos de iluminação e térmico Uhum. no meu modelinho lá do PIBIC na escola, e eu achei incrível. Foi ficou muito interessante, assim. Algumas coisas eu ainda tenho que entender direitinho como funciona, né? Como eu chego lá, mas o- pelo menos o que eu fiz aqui, eu acho que foi bem satisfatório, assim, Ah, que legal, Larissa, que bom. para mim, né? Para o meu nível de conhecimento. Não, imagina, sabe que você já está trabalhando com isso, já está andando bem. Uhum. Você tem interesse em compartilhar com a gente? Ou como é, ou Ah, pref- pode, pode pode ser? ser. Assim, eu não preparei nenhuma apresentação, só estou com um Rhino aberto aqui. Claro, não. Se quiser compartilhar, né, fica à vontade. Vai ser Tá. legal. Hum, vocês estão vendo? Sim, uhum, estamos vendo a tela. Tá, esse aqui é o modelinho que eu fiz para o PIB, que é de uma escola, né, do CEMI, do Cruzeiro, Centro de Ensino Médio 1 do Cruzeiro. Uhum. E aí, esse aqui é o arquivo térmico, deixa eu ver, o E2 térmico, e aí, ai, cadê? Nossa, eu me perco nessas... Normal. É muita coisa, né? É, tá, bom, o que eu não consegui fazer, que eu falei, foi aplicar os brises em todas as janelas, assim. Uhum. Mas, teoricamente, se eu sei que uma vai estar assim, acho que as outras vão ser parecidas, né? Ou não necessariamente. Ah, um pouco, né? Porque você tem outros elementos de sombreamento em volta, né? É, Mas faz sentido. Uhum. aí aqui ele me mostra, né, qual é deixa eu ver. Heat Energy Intensity em cada janela, né? E aí a fachada sul tem muito menos exposição, a fachada norte é bem exposta e tal, e pelo menos isso é o que eu consigo interpretar. Sim, E o que eu também já tinha visto no PIBIC mesmo. sim, não é exatamente, né? Aí, Tá recebendo mais radiação, né? Tem mais fluxo ali. é, bom, eu tive alguns probleminhas para conseguir fazer tudo isso aqui rodar. Muitas coisas começaram a ficar laranjas. Aí eu tive que ir assistir, reassistir várias coisas. E também procurar algumas ajudas nos fóruns do Grasshopper da vida. Sim, Mas, deixa eu ver o que eu mostro mais. O arquivo lumínico, né? Deixa eu ver. Só para entender, Larissa, você é a Larissa, né? Isso, oi. Você
colocou um sombreamento ali em uma das janelas, só não consegui enxergar direito. Ah, isso, deixa eu voltar então. Foi, o sombreamento ficou em uma das janelas, eu não consegui realmente colocar em todas, assim. Aqui, Aham. Ah, legal. Mas, ele ô nem Larissa, na verdade, depois a gente pode até ver, mas é que tá entrando embaixo aí nesses brises, né? Tá entrando a geometria só de uma janela, né? Se a gente depois pegasse a geometria das outras e botasse no início, né? Provavelmente você consegue aplicar em todas, assim, tá? Tá, entendi, Verdade. Uhum. entendi. É porque eu fui mudando no slide numérico aqui, Uhum. e na verdade ele aumentava somente tipo assim, deixar uma janela única ou várias janelas. Aí, como na escola são várias janelas, eu preferi deixar assim, Uhum. do que uma janela única. Aí, quando faz isso, eu achei que o Breeze se multiplicaria também, mas... Não, mas depois a gente pode até ver, né, no PIBIC, tá? Mas nesse local ali que está entrando a geometria da janela, aí ele está lendo só uma geometria, né? Como você tem várias, no arquivo, né, no exemplo que eu mostrei, era só uma janela, né? Então aí só entrava uma, né? Mas se a gente filtrar todas né, pegar todas as janelas, ele consegue aplicar esse brise ou qualquer um dos outros brises, né? Uhum, Tá? entendi. Aí, deixa eu ver, eu fiz o outro arquivo também, aí ele ficou certinho, com vários brises. É isso. O brise mais tradicional aí você colocou, né? É, Ah, deixa legal. eu ver. Aqui. Foi isso, basicamente, que eu consegui Não, fazer. mas bacana. Não, que bom. Sim. Você vai continuar o PIBIC com o Caio ou não? Eu entreguei o PIBIC em dezembro do ano passado Uhum, e acabou que eu não consegui mais vaga para entendi. continuar. Mas eu vou fazer diploma semestre que vem, e aí o Caio já me orientou, ele vai ser meu orientador, né? Aí eu escolhi o tema escola também, só que no caso eu vou estudar os CAICs. E aí ele me falou que eu poderia fazer uma pesquisa em cima dos CAICs semelhante ao que eu fiz no PIBIC. Então, vou voltar a utilizar tudo que eu aprendi aqui, com certeza. Ah, que bom. E aí, no que precisar, a gente senta junto e dá uma olhada, tá? Não tem erro, não. Ah, obrigada. Ah, bacana. Ai, como é que eu paro de compartilhar? Em Vocês cima querem ver mais? deve... Oi? O que você falou? Não, é que se você passar o mouse em cima, na parte superior da tela, né? Deve aparecer um botão vermelho, que aí você pode clicar para descompartilhar. Ah, tá, esse aqui, né? Isso. Pronto. Ah, legal. Obrigada. Não, imagina. Mas que bom que você já conseguiu pelo menos dar uma mexida e daqui a pouco fica, eu acho que mais natural e entende também melhor, né? As É, definições, né? Uhum. vou ter que reassistir bastante, porque Não, tá. eu vou travando, vou me perdendo, aí volta e avança e volta. Mas, Não, enfim, é, mas, aprendizado mesmo. não, com certeza. E é até bom ficar a gravação por causa disso, né? Que aí dá para depois pegar também, né? É. Mas você achou que você tinha até comentado no final do primeiro dia, né? Que você foi acompanhando, mas depois ficou muita coisa para acompanhar assim durante, né? Isso foi. Principalmente quando é remoto assim, eu preciso ficar voltando, porque eu me perco bastante, muito rápido. Isso é um problema meu mesmo, eu acho. É normal, não acho que não é não. Bem-vindo ao clube.
Ah, mas é até a vantagem de ser remoto, né? Tipo, eu, por exemplo, quando eu estava terminando a graduação, eu adorava o fato de ser AD, porque eu não assistia às aulas na hora. E com todo respeito aí, né, Thiago, a UNB e tudo. Mas eu assistia a aula gravada, porque eu preferia ir rápido onde eu entendia e devagar onde eu não sabia, pausar, voltar. É Eu acho verdade. bem melhor também. Muito bom. No meu caso, muitos dos meus amigos falavam que colocavam no vezes 2 para ir acompanhando. No meu caso, tem que botar no vezes 0,5, passo a passo mesmo. É, tipo isso. Mas também você demora para gravar, mas imagino que grave bem também, É, assim, quando consegue. sim. Não, bacana. Mas como eu falei, o Google Classroom ali, vou botar também a parte de hoje, mas as coisas ficam lá, o material, as gravações, tá? Os arquivos. Então aí eu acho que isso também dá uma ajudada. Ok? Yasmin, Elisa, Luca, queria saber de vocês como é que foi esses dias aqui, né? Olha, eu acho que eu vou usar bastante o script que vocês deixaram lá, porque igual eu assisti mais a aula do que eu fui acompanhando no Rino, sabe? Uhum. Então, depois poder eu pegar e ver a gravação e ir acompanhando depois é mais fácil para mim, porque eu prefiro prestar atenção na hora e depois pegar o script e ir olhando ele. Acho que eu entendo melhor assim. E agora, começando eu fazendo um doutorado nessa área, ter esse script já pronto Muito bom. vai me ajudar muito. Ah, que legal. Vai começar o doutorado onde, Elisa? Na UFV, Aonde? UFV, Universidade Federal de Viçosa. Ah, que legal. Vai fazer com quem? Vamos ver, né? Dá para sair eu estou contando que vai sair o resultado, né? Sim. Mas eu estou querendo fazer com a Andressa Martins, o nome Ah, dela. legal. Não, porque o A pessoal lá... Joyce Carlo, ela é muito referência nessa área de... Sim, então eu ia falar que o pessoal de lá de Ela é da Conforto é muito UFV. bom, né? Uhum. Aham, Não, o isso. pessoal lá é bom. E Tava querendo ela também. sim. Não, e o pessoal está mexendo já há algum tempo com Ladybug, Grasshopper lá, as Aham. pesquisas já estão há um tempo, então eu acho um lugar muito bom mesmo. Torcendo aí para o time. Aí no que Ai, precisar tá. também, né? Depois, quiser, né, mandar mensagem, a gente conversa aí, né? Se Tá, puder joia. Muito ajudar, tá obrigada. bom? Eu achei muito top tudo, Thiago. Muito mesmo. Eu ainda estou na graduação, né? Mas já encaixou com a matéria de lumínico, já vai ser uma mão na roda gigante, assim. Ah, E que legal. eu adoro Grasshopper, eu adoro Rhino e adoro Conforto também. Então, foi incrível, gostei. Ah, que bom, Luca. E você está já voando aí com o Gustavo, fazendo projetos e tudo mais, né? Vocês estão indo bem, né? O Gustavo voando e a gente pendurado nele. Isso é mentira. Vocês começaram a Blasfêmia, isso mexer no Grasshopper bem cedo na graduação ainda, né? Eu acho isso Eu, tão legal que vocês estão começando cedo, porque, pelo menos comigo, eu fui pegar o Grasshopper, assim, no meu mestrado. Então, eu acho bom ver isso na graduação. Uhum, Vocês eu já também. chegam muito mais preparados. eu fui conhecer o Grasshopper, eu fui começar a mexer no Rhino por causa do Caio, no primeiro concurso com o Gustavo, e no Grasshopper por causa do Gustavo, porque ele fez as análises de conforto do projeto que a gente participou, eu achei incrível. Falei, nossa senhora, e fui E atrás, o muito bom. melhor que eu, por exemplo, eu aprendi com o Thiago que me incentivou a aprender, né? Então, no meu PIBIC. Aí eu te incentivei a aprender, provavelmente você vai incentivar outra pessoa. Não, pois Então, o é, Thiago é isso é o ótimo. Efeito paizão, cascata. O Não, Thiago é o pai da... é o imagina. fundador, ele é o fundador. Não, imagina, gente. E, Luca, até conversei contigo ontem, né? A professora Ana Carolina comentou vai ter, eu acho que uma aula que eu vou aparecer lá no
na disciplina de lumínico para mostrar, para ver se vocês empregam lá. E aí eu te convido para mostrar também o que você já fez, então. Ah, incrível, massa, pode ser. Não. Eu prego a palavra na FAO. Ninguém consegue trocar 1 hora de conversa comigo sem eu falar Rhino e Grasshopper. Isso é síndrome de Estocolmo. Mas a galera ainda tá, a galera é assustada, na verdade, né? Existe um bloqueio, assim, dentro desses processos de trabalho que eu acho que a gente precisa falar para as pessoas que também não é tão esse bicho de 7 cabeças que né? E que vale muito a pena aprender e tudo mais. Não, com certeza. Não, mas que bom que as coisas estão andando na graduação também, que eu acho que isso daí daqui a pouco vai ser cada vez mais, isso é bem legal mesmo. E eu acho assim, eu sempre aprendo montando esses cursos assim, porque é sempre um desafio novo, assim, sabe? Para mim, me convidaram para cá, eu até achei assustado, assim, porque uns anos atrás eu quis participar como aluno do workshop do Digital Futures e eu nem consegui, né? E aí eles me convidaram, acho que foi porque eu participei do evento do Sigrad o ano passado, né? Aí, sei lá, alguém deve ter falado. E é aquela coisa, né? Eu mexo muito mais com a parte de simulação do que com design paramétrico, né? Então, aí preparar um material que tenha mais design paramétrico, né? A gente sempre acaba aprendendo coisa nova, assim, né? Então, né, é sempre bom, que nem eu comentei, né? Tipo, a gente conversa muito, eu e o Gustavo, né? A gente vê questões de trabalho, mas às vezes parar um momento para ver como é que é o que o outro modela, ou como é que faz um negócio, ou resolver um problema juntos, é uma coisa que acaba que não acontece. Então, esses espaços assim são muito bons também, porque a gente tem essas oportunidades, conhece gente que tem afinidade, né? Então, eu acho que é sempre bom, positivo nesse lado, sabe? É incrível ver as diferentes formas com que as pessoas conseguem resolver o mesmo problema. E como essas diferentes formas, na verdade, começam a criar outras formas de resolver outros problemas. É muito interessante mesmo. Eu lembro a primeira vez foi semestre passado. Eu estava tentando resolver um problema e estava dando uma volta gigante. Eu não tinha pensado em séries ainda. E aí o Gustavo foi ensinar para a gente no meio do concurso que a gente estava participando. Ele foi ensinar para a gente a fazer a torre, eu acho. Ele fez uma torre porque ele estava ensinando o Grasshopper pro pessoal lá que estava dentro do concurso e ele usou séries. Eu falei assim, o cara acabou de... Foi igual a aula do vetor da normal. O cara acabou de pegar um componente e eu tô aqui quase criando uma teoria de matemática para resolver o problema do cara que um componente. Isso é muito legal. É verdade. Com certeza. Tem vezes que a gente fica pensando que a gente está inventando a roda, né? Fica dando volta e volta para fazer uma coisa muito simples. E aí o Grasshopper também tem muito disso. Tem hora que você se sente muito burro e tem hora que você se sente assim, a pessoa mais inteligente do mundo. Porque Sim. você resolveu um problema. E às vezes a diferença de tempo entre um momento e outro é muito rápida, né? Você fala assim, gente, não consigo, tô horas aqui batendo cabeça, de repente, nossa, era só isso, gente. Que bom, gente. Então... Me identifico muito. Eu, quando comecei a aprender Grasshopper, eu tinha uma dificuldade que era uma besteira, era conseguir criar um ponto e mover ele. Assim, mover em todos os eixos. E eu sofri horrores para poder descobrir isso. É um componente extremamente simples. E aí, quando eu aprendi, eu descobri que tinha várias formas de fazer. Aprendi o MD Slider, que era uma coisa que eu não usava só um construct pointer. Me identifico muito, já sofri muito assim também. Não, pois é, isso daí eu acho que é muito normal, né? Até tem uns material em vídeo de Grasshopper que eu até passei para o Gustavo logo no começo do PIBIC dele, e eu também tinha assistido às aulas, tinha olhado assim, tipo... Né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi as aulas mais intermediárias e avançadas, eu falei, nossa, gente, que coisa inteligente de resolver, né? Aquela coisa, eu entendi, mas eu falei, eu não sei se eu vou lembrar para aplicar na minha vida isso, né? Aí passou, sei lá, uns 2 anos e pouco, assim, aí eu fui, deixa eu ver como é que eram aquelas aulas lá, só para dar uma olhada. Aí eu falei assim, gente, era só isso que o cara estava fazendo, e eu achei aquilo super revolucionário no dia que eu vi, né?
eu acho que as coisas vão internalizando também conforme a gente vai cada vez mais mexendo, assim, né? Mas é aquela coisa, né? Coisas que às vezes são muito simples, né? A gente passa horas Mas é até. literalmente que nem uma língua, né, nova que você está aprendendo, que é uma linguagem de programação. Uhum. E aí no início é completamente esotérico e com o tempo você vai meio que aprendendo por osmose e dando um jeito. Eu também tive essa mesma impressão, Thiago, que no início tudo era completamente complexo, não dava, nunca me imaginaria usando qualquer um daqueles pensamentos, e aí depois isso vem naturalmente, né? Pois é, não, eu acho que é Agora, natural ir amadurecendo, né? eu acho que falta, na verdade, uma comunidade, sabe? Por exemplo, eu participo de comunidades do Rhino e do Grasshopper, servers do Discord, mas são comunidades gringas, né? Eu acho que aqui Uhum. no BR falta esse tipo de comunidade. Se tem, eu tô por fora e tô achando difícil de achar essa galera reunida, mas eu acho que isso é um buraco que a gente tem, assim, que a gente precisa se organizar e trocar mais ideia, trocar mais produção, sabe? Uhum. Não, pois é, eu pessoalmente assim eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar aqui, porque estou muito mais na parte de conforto, né? Eu conheço as pessoas, os pesquisadores de conforto, né? Então foi muito legal, pelo menos poder ter um contato com o pessoal que está mais nessa parte de design digital, que a gente vê que tem um movimento assim, tem bastante gente muito, né, capacitada assim, né? Então, é uma forma boa, assim, da gente começar a ver, talvez, de um negócio assim. O pessoal que está organizando é o pessoal do Rio Grande do Sul, né? A Angélica Ponzio, né? E o pessoal do grupo de pesquisa dela, né? Eu acho que as coisas têm uma tendência aí também a se consolidar em torno desses eventos. Eu acho que até por isso que eles estão num esforço grande, assim, de, né, consolidar os resultados. Aí até pedi, o Raik está aqui, ou ele que saiu? Poxa, não, está aqui ainda. Tá. Se você pudesse depois, o Raik, até, sei lá, amanhã cedo, me passar uma imagem da sua torre, a Não, Larissa também. vou enviar agora, já tá. Eu tava colocando no WhatsApp aqui, eu fiz uma coisinha simples assim, só Ah, para a legal. gente ter o material de divulgação. Mandei lá no WhatsApp. Não, bacana. Se puder, manda por e-mail para mim para ver se tem uma qualidade, porque o WhatsApp ele perde um pouco da qualidade, né? Ah, mano, sim. Tá, porque aí o pessoal pediu um material assim né, do workshop, a gente encaminha para eles, vão montar meio que um documentozinho, talvez fazer uma animação, tá? Aí, né, eles Massa. pediram para colocar o nome do aluno, né, e a imagem, tá? Aí eles colocam lá com, né, menção a você e tudo mais, tá? Né? É isso. Eu Não, tenho uma dúvida. claro, Raik. Fora da academia, tu já aplicou as análises em algum projeto, ou teu, ou para outra pessoa? E como é que tu faz para compartilhar isso, assim? Como é que tu documenta isso? Então, o Gustavo pode falar da experiência dele até lá fora, mas aqui, o que a gente vê, por exemplo, a parte de análise ambiental mesmo, né? A gente tem algumas coisas que acontecem. Então, tipo, a parte de norma de desempenho, né? Às vezes a gente trabalha, então, pode trabalhar com, né? Um software que nem o Ladybug, o Honeybee, né? Mas, assim, são procedimentos que não precisam ser feitos parametricamente, sabe? Então, é muito mais Não. uma análise, assim, mas eu acho que a vantagem que tem é você conseguir testar cenários, né? Então, tipo, aí a parametria ajuda, assim, né? Eu fiz alguma coisa, assim, pouca, né? Foram uns 2, 3 trabalhos que eu fiz para a Qualiar, né? Que é uma empresa aqui de Brasília que trabalha com consultoria ambiental, né? E eles têm o pessoal lá, o Gustavo até conhece, o Thiago, que né, faz mestrado lá na UFSC também. Eles estão desenvolvendo uma ferramenta que ela, vamos dizer assim, usa, né, Python e Grasshopper para automatizar um pouco essas soluções, né? Então, Massa. nessa parte de simulação, assim, né, tem um pessoal que está trabalhando com isso. Tem uma empresa em São Paulo que os caras são muito bons, que chama Ignia, e eles montaram uma ferramenta em Python para a parte da análise de desempenho, né? E às vezes pontualmente tem
alguma pessoa mais interessada, com um cliente que, né, compra a ideia um pouco melhor, assim, sabe, de fazer uma análise ambiental para melhorar o projeto, assim, mas não é muito comum mesmo ainda, sabe? Entendi. Massa, muito massa. Eu tinha essa dúvida porque eu ficava pensando como é que dá para aplicar, assim, além de eu conseguir fazer as minhas próprias análises e conseguir alterar o projeto, se dava para usar isso de forma profissional. Assim, eu sei que dá para gerar relatórios e etc e tal, mas como é que alguém que já tinha aplicado isso faz? Eu tenho outra dúvida. Não, mas só para falar, né, só para falar disso, assim, em geral, cara, a gente pega os resultados, né? Porque norma de desempenho ela tem critérios meio específicos, né? Então, é a temperatura, então você gera um gráfico de temperatura, né? O outro de carga térmica, né? E mostra se está passando ou não, assim, né? O pessoal da Ignea que fez um negócio mais legal, que aí, por exemplo, você está fazendo um prédio e vê se vai passar na norma de desempenho, né? Aí faz que nem faz no Grasshopper, que a gente colore as zonas, né, por resultado. Sim. Aí eles colorem a cada, né, unidade habitacional com a cor se está passando ou não, sabe? Mas, assim, bem essa, Yasmin, Ignea. Dá uma olhada, tem um canal legal, até eles são jovens, né? Então, tipo, fazem uns negócios legais no LinkedIn, no Instagram, eles sempre postam vídeo e tal. Em relação à precisão daquele arquivo que a gente consegue pegar aquele EPW, né? Uhum. Qual é a precisão e se já houve algum caso específico de tu precisar gerar os dados, né? Aqueles dados de vento, insolação e tal, ou não? Sim, então, o Gustavo até mencionou para pegar o arquivo do INMET, porque tem pessoas, só para você ter, não é assim que tem gente que está estudando isso há anos. Tem famílias que estão há gerações estudando isso. Tem o professor de São Carlos, o Roriz, né, que ele estava estudando isso há 20 anos já, né, de como é que faz para, né, melhorar a qualidade dos arquivos climáticos. O professor Roriz faleceu e o filho dele hoje segue com a pesquisa, né? A questão é a seguinte, né? As estações climatológicas, né, elas estão aí em várias cidades há décadas medindo, né? Então, é um trabalho estatístico que se faz para ter um arquivo climático. Então, pega uma série histórica, né? O ideal é de pelo menos 30 anos, e aí criam-se padrões daquilo que seriam os meses que seriam típicos, né? Então, na verdade, não é uma média, é uma mediana dos valores, né? E aí é aquela coisa, o janeiro mais típico, vamos dizer assim, aquele que fica entre todos, né? Entre os extremos, vamos dizer, o 15º, né? É o que a gente vai usar, sabe? Então, tipo, eles fazem esse tipo de modelagem estatística para definir, tá? Tem hoje pesquisa muito nessa área, porque a questão é a seguinte, pensando que a gente está vivendo um período de mudanças climáticas, né? A gente está olhando para o passado para tirar esse arquivo climático, né? A gente pega 30 anos para trás e escolhe, né, monta esse arquivo. Então, às vezes, não é o representativo de agora, exatamente, né? E tem um outro porém, que é a questão que o arquivo climático, muitas vezes, é de aeroporto, né, a estação climatológica. E isso não leva em consideração o efeito de ilha de calor urbano, né? Porque é uma área mais aberta, né? Então, hoje, tem ferramentas que você consegue fazer uma adequação, ela faz uma aproximação a um contexto urbano, tá? E tem outras ferramentas, inclusive no Ladybug, tá? No Dragonfly, que ele faz uma adequação com as projeções do IPCC para arquivos climáticos futuros, né? É como se, assim, se a trajetória de aquecimento é essa, então esse arquivo climático ele faz um cálculo para adequar ao futuro, assim, né? Mais ou menos isso. A questão é o seguinte, a gente entender que o arquivo climático ele é uma representação média do clima daquela cidade, né? Então, vamos dizer, tem um certo grau, vamos dizer, teórico, assim, né? É diferente de eu falar assim, olha, eu quero saber como é que foi anteontem aqui no prédio, né?
Aí, o certo seria pegar os dados climáticos do IMET. O IMET tem esses dados climáticos, eles sempre têm disponível, está no site, você pode baixar os dados climáticos dos últimos 90 dias. Eu acho que se você quiser de outra época, assim, você tem que, né, solicitar, assim, sabe? Mas eu nunca fiz, vou ser bem sincero. Tá? Mas aí, se você quer fazer, por exemplo, você tem dado de medição em loco e você quer ver se o seu modelo, né, está próximo à medição em loco, né? Vamos dizer assim, você quer fazer o que chama de calibração do modelo, né? Aí você precisa pegar esses dados e gerar um arquivo climático, né, do dia da medição, porque senão não faz sentido você fazer uma simulação. Eu tenho uma colega que ela não entendeu nunca isso, já expliquei para ela umas 3 vezes. Não adianta você fazer uma medição e esperar que depois fazer uma simulação com um arquivo climático que vai dar parecido. Não vai dar, sabe? Porque é aquela coisa, né? O 15 de junho pode ser muito diferente do dia que você mediu, do dia que está no arquivo climático, né? Aquilo ali, o arquivo climático é um valor médio para a gente ter como referência, né? Não sei se eu falei muita coisa e não expliquei nada, ou se fez sentido. Entendi. Muito interessante, dá para fazer muita coisa, muita coisa. É tanta coisa que as ideias ficam explodindo, assim, mas Não. a complexidade também é tão grande quanto a quantidade de coisas que dá para fazer. Sim, pois é. E assim, a ideia do arquivo climático, né? Assim, isso daí participei de uma roda uns meses atrás num congresso, né? Que as pessoas ficam assim, e qual é a precisão, né? Aquela coisa, é diferente você pegar um prédio que está construído e fazer um modelo calibrado, né? Ele tem um propósito, né? Mas a visão que eu tenho, né? Não sei se o Gustavo compartilha disso, né? Mas quando você está numa fase de projeto, né, a gente tem o erro possível ali de um modelo que a gente criou. Talvez a densidade de pessoas não seja aquela que vai usar aquele espaço. Às vezes a gente vai ter mais equipamentos ou menos equipamentos naquele espaço, isso gera calor, né? Mas a questão é a seguinte, se a gente está avaliando estratégias de projeto, por exemplo, a quantidade de vidro, ou o tipo de vidro, ou o tipo de parede, né? Num modelo e no outro, quando você for comparar, os dois vão ter, vamos dizer, esse potencial erro de ter mais ou menos pessoas, ou mais ou menos, né, equipamentos ligados, ou que o dia é um pouco mais ou menos quente do que, né, o arquivo climático, né, que está mostrando o passado tem. O erro vai ser igual nos dois cenários, né? Então, o que a gente está avaliando é aquela coisa, se eu trocar essa parede, qual que é o norte que isso me dá, né? Tipo, está melhorando ou está piorando? Se estiver melhorando, né, talvez esse caminho seja bom, né? Ou às vezes aquela coisa assim, qual estratégia é mais válida? Às vezes a gente acha que uma estratégia vai ser muito boa, mas a gente percebe que outra é que domina e que realmente é mais importante, né? Então, às vezes a gente acha que, vou melhorar aqui o vidro, mas aí a gente percebe que a cobertura é aquilo que domina, né? Vamos dizer assim, a carga térmica. Então, eu falo assim, eu tenho que trabalhar na cobertura, né? O vidro é secundário, né? Então, eu acho que ele dá um norte para a gente nesse sentido, sabe? Entendi, Thiago. Valeu mesmo. Valeu pela troca de experiência e por ensinar essas coisas para a gente aí. Para mim foi muito proveitoso. Eu ainda vou aproveitar mais porque ainda vou assistir algumas aulas que eu perdi, mas valeu mesmo. Que legal. E, assim, por mim, né, se vocês quiserem ficar no grupo de WhatsApp, a gente fica com o grupo e, né, a gente pode ir trocando informação ali dentro, tá? Isso daí a gente segue com isso, né? Mas eu ia sugerir que a gente pudesse trocar depois no LinkedIn, Instagram, com essas redes sociais. Claro, É um trabalho um do outro. É legal. Com certeza. Uhum. Raik, achei interessante sua pergunta sobre, enfim, a aplicação prática de Grasshopper hoje em dia. E quando eu comecei a usar e ver o potencial da modelagem paramétrica e tudo mais, eu fiquei muito decepcionado com a falta do uso dessas ferramentas na área profissional mesmo. Aqui no Brasil, eu estagiei em uma empresa chamada Ambiente Eficiente, que é muito boa, eles fazem vários estudos de desempenho da norma para edificações de São Paulo, Brasília e tal.
só que eles usam Design Builder. E aí, sempre que eu sugeria utilizar o Grasshopper para automatizar algumas coisas, era frustrado pela falta de conhecimento, né, de experiência dos profissionais da empresa para usar essa linguagem de programação. Só que eu acho que é um cenário que está mudando muito, inclusive em vários outros países, está se tornando, enfim, uma ferramenta básica, né, nos cursos de arquitetura, engenharia. Como eu falei, acho que antes de ontem, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? E eu fui para a França, fiz um intercâmbio lá em Paris, e todos os engenheiros usavam Grasshopper para fazer análise estrutural. Todos os arquitetos usavam Grasshopper para fazer análise geométrica, automatizar algumas modelagens e tal. E também na área profissional, eu estagiei no escritório de arquitetura e engenharia e eles usavam o Grasshopper também. Daí já era mais estabelecido, assim, sabe? O uso. E o legal é que lá na França, pelo menos, eles acabaram de lançar um decreto, chama Decreto Terciário, que é exigindo que os edifícios comerciais reduzam o consumo de energia em 30% nos próximos 20 anos, aí eu acho que 50% nos 40 anos e vai crescendo. Então tem uma pressão muito forte para os edifícios comerciais da França diminuírem o consumo de energia, né? Daí que as abordagens convencionais de você ficar modelando a edificação manualmente no Design Builder da vida ou no Open Studio para só testar se a edificação estava passando numa norma não era mais o suficiente, porque hoje eles precisam de soluções mais inovadoras, né? Reduzir 30% no consumo de energia não é algo trivial e muitas vezes pode ser algo bem caro para fazer, né? Reformar um prédio, imagina um prédio haussmanniano de Paris, trocar a fachada inteira para isolar termicamente. É praticamente impossível, né? Daí que começaram a usar muito o Grasshopper e o Dynamo para analisar várias alternativas de design diferentes, especialmente na área de renovação de edificações. E aí o meu projeto final lá, nessa faculdade que eu estava estudando, foi meio que desenvolver um framework em Grasshopper para automatizar a análise de diferentes alternativas de design em edifícios comerciais. Tipo, você entrava com a geometria, aí já tinha meio que um template pronto para fazer a análise energética e ver qual era a melhor solução ali, né? Tipo, sei lá, aumentar o isolamento térmico, mudar as janelas, às vezes até plantar árvore na frente, usar brise. Então, enfim, tudo isso só para dizer que acho que está evoluindo bastante e eu não vejo um futuro de concepção de edifícios sem o uso de programação, seja textual ou visual. Mas aqui no Brasil, né, eu tinha uma experiência atípica com o Grasshopper, porque quando eu sou arquiteto, né, quando eu estava, acho que no quarto, quinto período, aqui em Recife tinha uma empresa na época, aliás, tem ainda, que se chama Selvagem, que é de Paulo Duca, ele vai até dar ele está dando um workshop aqui no Digital Futures também, né? Isso. Aí, na época, assim, eu não me conformava com as metodologias, eu não me conformava em usar CAD, eu não me conformava em usar SketchUp, eu não gostava daquilo, eu não achava inteligente o suficiente, apesar de saber que são ferramentas muito importantes, que dá para fazer muita coisa, cada ferramenta tem a sua importância, né? E aí, na época, eu descobri que ele ia dar um workshop, eu fui pro workshop e eu fiz uma pergunta para ele assim, tá, e o mercado de trabalho? Na época, ele era a única empresa que eu conhecia, apesar de ter outras empresas aqui, depois eu fiquei sabendo, claro, que estava pegando um projeto, estava fazendo um projeto na Casa Cor. E eu tive essa oportunidade. Meu primeiro trabalho dentro de arquitetura foi na Selvagem. E aí eu comecei como estagiário e depois eu me tornei colaborador. E hoje eu estou no mercado tradicional de arquitetura por questões comerciais. Mas, assim, eu não me conformo em não poder usar as ferramentas. Eu estou sempre tentando colocar alguma coisa, seja de fabricação, seja para fazer um móvel. Eu sempre estou tentando empurrar alguma coisa
né, que seja positivo tanto para mim, que estou criando, quanto para a pessoa que vai usar e que vai ter o espaço. E eu realmente acho que, tipo assim, não dá para a gente não olhar para... Eu não digo nem o futuro, porque isso é o presente no mundo todo, né? Então, não dá para a gente se conformar, tem uma resistência no mercado tradicional, a gente sabe disso. Mas aos pouquinhos, o trabalho de Paulo é muito bom. Eu vi um dos projetos que ele fez, que foi o da Casa Cor 2018, que eu tive a oportunidade de participar, que é extremamente inteligente e eficiente a ponto de vista projetual, todo feito no Grasshopper. E eu vi, na hora de construir o negócio, eu vi quais eram a dificuldade, onde que era o gargalo, sabe, de usar essa integração. Aí, hoje eu posso dizer que eu tenho essa experiência que para mim foi muito positiva, que é a inversa, né? Que eu comecei aprendendo programação, Grasshopper e tal, e hoje eu estou no mercado tradicional, eu uso mais o Revit para projetar do que o Grasshopper para fazer qualquer outra coisa, mas eu estou sempre tentando encaixar, porque não tem volta, né? E com a globalização, a gente meio que está olhando para o mercado mundial, a gente vai poder disponibilizar trabalho para o mundo todo. Não faz sentido eu ficar fazendo uma coisa só no SketchUp ou só no CAD, pelo menos para mim não faz sentido, né? Uhum. Não, pois é. E essas coisas é complicado, né? Porque tem uma inércia, né? Mas se a gente parar para pensar num tempo um pouquinho maior que o nosso, assim, né? Pelo menos eu penso, né? Antes de entrar na pós-graduação, eu trabalhava no escritório de arquitetura que eu sei que eu entrei lá porque eu sabia AutoCAD e eu passava desenho a limpo, era isso que eu fazia. Porque as pessoas, o dono, né, o chefe, que nem é um cara muito mais velho que eu, ele tem 15 anos a mais que eu, é outra geração, mas não é aquela coisa assim, não, é um senhor, né? Não usava nenhuma ferramenta para projetar, né? Fazer desenho na prancheta mesmo, né? Então a gente sabe que isso ainda existe, né? E a gente vê assim que, querendo ou não, né, as coisas têm a inércia porque são muitas pessoas no mercado, né? Mas se a gente parar para pensar, assim, pelo menos eu penso, né? Tipo, em 40 anos passou de não existir nenhum programa de verdade assim no mercado, né? Um programa ferramenta computacional para a gente estar aqui já, né? Eu imagino que daqui a 40 anos, né? Talvez eu não queira estar trabalhando ainda, mas talvez eu esteja, né? Então, essas coisas, né? Como é que vai ser em 40 anos, né? Então, eu acho que assim, a gente ainda vai viver muita coisa, né? Então é bom, pelo menos eu penso, né? Abraçar as mudanças, porque elas vêm, você querendo ou não, né? Meu desafio hoje é chegar no tirar um pouquinho de Python e programação, para ver se eu consigo otimizar um pouquinho mais, né? Mas sempre tem muita coisa para aprender, como, por exemplo, isso que a gente está aprendendo agora, eu já estudei outras vezes, já cheguei a fazer alguma coisinha ou outra, mas, assim, para se dedicar só a isso é complicado. Então, eu vou tentando aprender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e assim até aprimorar o conhecimento. Uhum. Mas eu acho que isso vem também da mudança na escola de arquitetura até. Porque, por exemplo, vocês tiveram disciplinas de Grasshopper? Eu não tive, mas eu sei que a UFV está começando a ter. Eu tive no primeiro semestre. No primeiro semestre já teve. Então, assim, porque com a Cíntia, ou Larissa? Isso. Foi modelagem bidimensional com ela. Então, assim, acho que as próximas pessoas que vão formar em arquitetura já estão saindo, engenheiro também, né? Eu acho que o Gustavo é engenheiro, não é? Vão sair conhecendo essa ferramenta. Então, assim, a tendência é ficar mais aberto, mais pessoas conhecendo. Mas eu sei também que tem muita gente relutante, né? Que fala que nunca que vai usar isso, que não tem serventia na área, no comércio mesmo, no dia a dia de um arquiteto, mas isso a gente já sabe que isso não é verdade. Mas que os arquitetos antigos, professores antigos, a gente sabe que eles são relutantes. E às vezes não é nem professor, assim, às vezes nem é professor muito antigo. Eu dei aula, que eu gosto muito do Ricardo Trevisan, ele é ótimo. E o Ricardo é tipo 5 anos mais velho que eu. Mas o Ricardo, ele não abre um AutoCAD.
É verdade. Né? Tem isso, assim, e eu tenho 37, eu não sou nada assim muito velho, né? Eu, quando fiz graduação no início dos anos 2000, a gente tinha uma disciplina de que chamava AutoCAD, mas a gente tinha Vectorworks. Era só isso que tinha. Mas é engraçado, Thiago, meu primeiro software foi o Vector. Uhum. E eu, particularmente, sofri tanto quando eu tive que sair do Vector e ir para o CAD. E você chega no escritório, de repente, porque o Vector, mesmo que inicialmente, aí também, nessa mesma data, assim, talvez um pouquinho depois, sua, mas, por exemplo, você ia para os escritórios, porque é o primeiro software que tinha pelo menos uma estrutura bem, assim, a gente já conseguia modelar tridimensionalmente algo diferente do próprio AutoCAD, assim. Pelo menos quando eu comecei a aprender AutoCAD, nem o AutoCAD 3D não tinha. Então, quando você sai de uma estrutura que tinha uma estrutura de informação, porque eu acho que hoje eu não sei mexer no Vector mais, assim, talvez se eu pegar e fuçar, mas foi o meu primeiro software, quando eu tive que, quase que retroceder, tanto enquanto linguagem visual, você pensar que uma parede é uma parede, que uma parede não são duas linhas. Sim. Que uma porta você consegue colocar esse componente, ele tá lá, e não é simplesmente um conjunto de linhas. É lógico que hoje o AutoCAD ele consegue ter blocos também parametrizados minimamente, assim, mas a gente consegue ter componentes interessantes, é muito diferente. Mas, assim, só uma questão, até falando que acho que o Kaique estava comentando, que hoje eu vejo, talvez, um pouco o inverso do mercado. Igual, hoje eu trabalho com BIM, e a gente tenta usar o Dynamo, mas não para forma, mas para resolver problema. Então, assim, otimizar ações. Tem um problema, quero criar 50 pranchas e eu preciso criar essas 50 pranchas desse jeito. A rotina ela vai me ajudar a fazer isso, eu não vou precisar criar prancha por prancha. Eu acho que o mercado hoje ele está entendendo essa automatização, tanto com a utilização do Python, quanto com linguagem visual mais voltada para isso. Assim, eu tenho essa função, e pouco talvez para a forma. Que eu, particularmente, no mercado brasileiro, eu vejo pouco sendo utilizado para estruturação de forma, para análise em si. Assim, conseguir otimizar análises projetuais e definições projetuais. Talvez mais, eu, pelo menos dentro do mercado hoje, eu vejo que o pessoal está começando a utilizar, mas mais voltado para otimização de função. Então, eu quero fazer tal coisa, eu vou usar a programação para facilitar o meu processo, mas não para o meu processo enquanto processo criativo, sabe? Eu, pelo menos, sinto muito isso, assim, observando o mercado, o que a gente tem feito hoje. E aí, para análise, e aí voltando, eu nem tinha comentado, para mim foi muito interessante, porque eu tinha faz muito tempo que eu não mexo nem no Rhino, nem no Grasshopper, assim, eu já tinha mexido há, acho que mais de uns 5 anos atrás, e quando você vai para outro universo, isso se perdeu em algum momento, e voltar e ver que a gente consegue fazer, eu até estava lendo uns fóruns ontem, depois da aula, de como que eu posso otimizar o processo BIM com o próprio Grasshopper, e até parte dessas simulações me abriu outro horizonte. Mesmo que eu não trabalhe especificamente com análise, tipo, eficiência energética e afins, foi muito importante para mim, assim, sair da minha caixinha e abrir outra caixinha, sabe? Que legal. Não, pois é. Acho que a gente está... Até teve semana passada, eu estava conversando com o Gustavo disso, né? A gente está vivendo um momento que talvez vamos dizer, essa parte de software de projeto esteja num momento de mudança, assim, sabe? Não sei, né? A Autodesk, ela domina muito tudo, né? Então, e assim, já tem uns anos para cá que as críticas deixaram de ser meio veladas, assim, né? Então, e é aquela coisa, né? Como é que vai ser realmente a colaboração, a troca de informação entre os programas, né? Comentei, Gustavo, tem um cara que ele desenvolveu um programa que ele chama Test Fit, que ele faz... na verdade, trabalha... O foco, principalmente, é resolver problema de layout, principalmente de estacionamento em torno da edificação.
Então, é meio que uma ferramenta que você muda a geometria, né, e automaticamente o layout, né, automatiza ali, resolve da melhor, vamos dizer, para maximizar as vagas, né? E ele tem interconexão com o Revit, eles estão desenvolvendo produtos muito bons e é provável que eles cheguem numa solução que comece a otimizar layout de planta, assim, né? Então, um negócio bem promissor, assim, e a Autodesk deu meio que uma cortada nele. Na Autodesk University, o pessoal tomou dor, assim, né? E tem empresas, né? O ex-CEO da Autodesk, né? Ele está investindo numa empresa nova, e o CEO da Procore também, que é pessoal de administração de obra, né? Software de administração de obra, também está investindo nessa ferramenta de projeto, que é o Arcol, né? Então, existe assim, tem algumas coisas pintando, né? E cada vez mais pessoas, né? Vamos dizer assim, independentes não, né? Mas tipo com software mais livre, né? Com um pouco mais de fluidez nesse sentido. Então, provavelmente, não sei o que vai acontecer, mas quem sabe, né? Num horizonte as coisas têm mudanças bem radicais, assim, sabe? Então, a gente não, né, não sabe, mas vamos ficar de olho porque eu acho que tem coisas interessantes por vir aí, né? Mas é engraçado isso, porque até o próprio mercado de arquitetura, se você, pelo menos para o mercado imobiliário hoje, a quantidade de gente que saiu do Revit e foi para o ArchiCAD é significativa, assim, de projetistas. Porque entra em dois cenários. Você tem um escritório, esse escritório, ele precisa funcionar. Você tem que ter uma licença paga. Sim, que não é barato, né? Não é barato. Então, por exemplo, a licença do... Uma das questões já entra em relação ao valor. Você vai pegar uma licença do ArchiCAD e uma licença do Revit. Tanto que eu falo que até a Autodesk ela teve que mudar o jeito dela de negócio. Antes você comprava licença, hoje você já consegue ter aquela... Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem licença meio que fluida. Assim, você compra o pacote, paga mensal para ter Revit, AutoCAD e algum outro software. Então, vai ser R$2.000, R$2.500 por mês, que é muito dinheiro, assim, se for considerar, mas ainda consegue fazer isso. Antigamente era 60 mil o ano e é 60 mil o ano para um software. Então, eles já mudaram um pouco do modelo de negócio deles. Mas quando você vai para um software, por exemplo, o ArchiCAD, ele acaba sendo mais barato, até essa licença que é feita do mesmo jeito, o pagar mensal. E aí entra na questão da interface, de uma interface mais amigável. Então, por exemplo, hoje a gente tem, até mesmo com plugins, e aí você começa a ter que ter muitos plugins para otimizar o seu serviço, que é bom, mas diminui o desempenho da máquina também. Você consegue ter desempenho, mas aí o software começa a ficar mais lento, assim. Então, você consegue fazer isso para outros softwares, como o próprio ArchiCAD. Hoje tem, acho que é o 3D CAD, que também tá vindo com implementação BIM. A galera vai migrar mesmo. Eu acho que vai ter uma mudança de chave. Aí entra a questão cultural, né? Se a gente realmente vendeu a alma para a Autodesk ou não. Mas essa fluidez ela é muito importante, pelo menos assim, para quem trabalha com BIM é necessário, porque hoje, por exemplo, você não consegue fazer estrutura num software da Autodesk, uma boa estrutura. Tem softwares brasileiros que fazem modelo estrutural com a qualidade superior. Até mesmo vai entrando questão de instalação, para cálculo, e a Autodesk ela barra gerar bons IFCs hoje, assim, tem outros softwares que geram IFC que você fala assim, tenho esse dado, tenho essa informação, quero isso. Você pega softwares hoje da Autodesk que você gera um IFC, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. E aí é o que? A empresa barrando, ou ter realmente uma interoperabilidade. Não, pois é, eu pelo menos eu sou da opinião que tem coisa por vir assim bem interessante. Esse Arcol aí parece, não sei se vocês conhecem o Figma, que é uma ferramenta de design de interface web, né? E que é bem colaborativa, né? Você não baixa o programa, é na web mesmo, não sei o quê. E a proposta do Arcol é ser um Figma para construção civil, assim.
Então, e o pessoal que entende disso, né, o pessoal da Procore, o ex-CEO da Autodesk, né, o pessoal está meio comprando a ideia, assim, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Muito massa o Raik ter trabalhado no projeto junto com o Paulo, porque esse projeto aí foi o que brilhou meus olhos aí, né? A questão da paramétrica. E ele ter participado disso aí deve ser um orgulho, porque esse casa-corpo foi maravilhoso. E eu acho que ele, junto com aquele Guto Requena, também eles estão trabalhando com o Grasshopper. Enfim, é muito foda o Raik estar aqui e ter participado disso. Legal ver o conectado. Estou aqui justamente para aprender. É isso aí. Mas, pois é, eu acho que a ideia é meio que essa também, né? Eu acho que a gente conhece pessoas no caminho, né? Que é aquilo que você estava falando, né, Luca? Que às vezes a gente não tem talvez ainda essa rede montada, talvez da melhor forma, né? Mas eu acho que a gente vai criando isso aos poucos, né? Que o Paulo e da lista do pessoal da Selvagem, eu enchi tanto ele e eu cheguei a montar 4 turmas para eles de Grasshopper para ganhar um curso deles, o curso básico de Grasshopper. Eu enchi, nossa senhora, eu tenho dó deles, eles devem me odiar assim, profundamente, eu enchi muito saco. Eu sou muito fã deles, né? Eu achei eles bem criativos. Tiago, vou ter que ir embora, vou ter que sair. Eu vou encontrar o Caio hoje. Ah, Vou comprar legal. uma vaga. Tranquilo, gente. Mas foi ótimo, foi incrível. Queria agradecer tanto você quanto o Gustavo. Espero que possa rolar várias outras oportunidades como essa. E é isso. Muito obrigado mesmo a vocês dois. Valeu, Luca. Com certeza terão mais, pode deixar. Valeu, um abraço, Luca. E só para avisar que eu vou colocar um arquivo de um exercício aí, quem quiser ver depois, de uma fachada Voronoi responsiva. É muito parecida com o que o Raik estava fazendo ontem. Eu só mudei algumas coisas e dei nome, tipo, organizei o código para quem tiver interessado também, que eu achei um exercício bem legal. Sucesso, Gustavo, top. Tá lá como S5, beleza? É isso. Perfeito. Gente, então se alguém tiver mais um comentário, a gente pode, né, fazer, senão a gente pode também encerrar por aqui. Tiago, só para perguntar sobre o que você tinha falado sobre enviar uma foto, te envio por e-mail ainda hoje mesmo? De preferência, se puder, até amanhã cedo, porque eles pediram para enviar até sábado para eles organizarem lá para o encerramento, que eu acho que é segunda. Ah, tá ok. Então, quantas fotos mais ou menos? Quando você quiser, pode ser uma, duas, que você achar melhor, tá? Tá, aí é foto, arquivo tipo JPEG mesmo, né? Isso, ou PNG talvez seja melhor. Tá certo. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Então, legal. Então, gente, eu queria agradecer vocês todos. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação muito grande. Eu aprendo muito com essas experiências. E deixar, né, o convite, né, para permanecerem no grupo de WhatsApp, no Google Classroom, que eu acho que é um lugar bacana para a gente ir fomentando algumas trocas. A gente sempre vai podendo compartilhar e aprender juntos, tá? Ok, gente. Gustavo, meu caro, muito obrigado. Sempre um prazer estar com você aí, sempre aprendendo coisas contigo. Sucesso. Foi um prazer. Obrigado pelo convite aí, Thiago. Obrigado, pessoal, por comparecer, participar. A gente aprende muito também ensinando. E é isso. Sucesso para todo mundo e fico também à disposição para conversar, tirar dúvidas sobre qualquer coisa. Valeu, galera. Valeu, Gustavo. Valeu pela contribuição. Gente. Valeu, Thiago. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Sucesso, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, abraço.